Salve, salve, estes dias aqui do canal do Estes, Raça, Classe e Revolução. O vídeo de hoje vai tratar dos 10 anos da Jornada de Junho, fazendo um recorte de raça e de classe. A Jornada de Junho e a questão racial no Brasil, para se contrapor à versão construída por quase toda a esquerda brasileira, uma versão caricata desses grandes eventos que teve uma grande importância para nós, na nossa opinião. Antes, eu gostaria de pedir a você que continue curtindo, comentando, compartilhando o nosso canal, sobretudo esse vídeo aqui, certo? A gente pede a vocês que leve lá nos grupos onde está acontecendo esses debates, firmeza, e que continue também contribuindo com o nosso canal. Está aparecendo aqui o Pix e vamos ao vídeo. Camaradas, as jornadas de junho estão entre os eventos mais importantes da história do Brasil. Certamente o mais importante dos últimos 30 anos, que reflete aí que a expressão da decadência do nosso país, da decadência do capitalismo brasileiro, é uma reação ao processo de recolonização do nosso país que ainda está em curso. O auge das jornadas de junho aconteceu no dia 20 de junho de 2013. Naquele dia, aproximadamente 1 milhão de pessoas saíram às ruas em quase 400 cidades do Brasil, incluindo aí 22 capitais. Em algumas cidades, a polícia tinha que sair das ruas porque não tinha como reprimir tanta gente. Mas para uma parte da esquerda que fica sob o guarda-chuva do PT, a história é outra. A narrativa foram as jornadas de junho que pariram uma onda conservadora em nosso país. Chocou o ovo da serpente que 5 anos depois ia colocar o Bolsonaro no poder e coloca o PT como vítima. Nessa narrativa previamente construída, para que ela tenha alguma racionalidade, é necessário passar uma borracha política nos principais acontecimentos ali em torno da jornada de junho. Esvaziar aqueles acontecimentos dos seus elementos mais progressistas. Estabelecer uma amnésia histórica para, a partir daí, encaixar essa realidade esvaziada na narrativa que já foi previamente construída. É uma narrativa superestrutural, porque considera que o país está dividido entre direita e esquerda e não entre burguesia e trabalhadores. Por isso mesmo é mecânica e linear, porque nega as contradições, nega os vai e vens, as idas e voltas de todo o processo, e é messiânica, escatológica, porque parece que tudo já estava escrito nas estrelas, já estava escrito que daria tudo errado. Infelizmente, uma parte, inclusive, significativa de militantes do movimento negro, que costuma criticar que as esquerdas invisibilizam as lutas negras, de maneira consciente ou inconsciente, também reproduzem essas narrativas que nós vamos mostrar aqui, que elas estão atravessadas de preconceitos, tanto preconceito de classe como preconceito racial. Vou falar uma coisa para vocês. Antes das jornadas de junho, não era fácil falar sobre o tema racial no Brasil. Falar de desigualdade racial no Brasil. Denunciar que nesse país existe um genocídio negro. Eu lembro que o MVBio, em 2006, lançou um documentário que era fruto do acompanhamento aí de 17 adolescentes recrutados pelo tráfico de drogas, e que desses 17, apenas um sobreviveu e que 14 morreram em apenas 3 meses. Morreram não, foram assassinados em apenas 3 meses. Quando teve a repercussão, o Lula respondeu da seguinte forma: quando o país vai bem, aparece notícia ruim. Em 2006 também aconteceu em São Paulo o maior massacre cometido pela PM em apenas uma semana, em maio de 2006, uma semana, a PM de Alckmin executou
mais de 600 jovens entre negros e pobres. Só agora, 17 anos depois, é que o presidente Lula se manifestou em relação ao caso. Não era fácil denunciar que existia racismo nesse país, por uma série de fatores. Um dos elementos que impedia, na minha opinião, essa denúncia também era a ideia de que no país, no Brasil, estava se construindo uma democracia racial. O PT fez uma manobra para esvaziar o conteúdo de classe e passou a estabelecer que o indivíduo que vivia com uma renda per capita mensal de R$ 291 em diante, já fazia parte do que eles chamavam de nova classe média D ou baixa classe média. Indivíduos contemplados com Bolsa Família, portanto desempregados, era parte dessa nova classe média. Logo, estaria se formando uma classe média negra no Brasil, já que a maior parte das pessoas contempladas com esses programas eram negras, e negras em decorrência da situação de pobreza em que vive a maioria do nosso povo. E se estava se formando uma classe média negra no Brasil, a gente estava indo para o paraíso racial. O Brasil estava formando a sua democracia racial. Tanto é que o que se chamava antes de Secretaria de Combate ao Racismo vai se chamar de Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, vendendo a ilusão de que é possível construir uma democracia racial no interior do capitalismo de um país que estava, na verdade, em vias de recolonização. Não era fácil, camarada. Não era fácil. Essa situação muda qualitativamente, na nossa opinião, a partir de 2012. 2012 é a antessala da rebelião que acontece em junho de 2013. Aquele foi o ano em que o patamar de greves no Brasil superou as greves de todos os anos da década de 1980, que foi a década de maior ascenso operário da história do século passado. Talvez para esses construtores de narrativas falaciosas, as greves não tenham grande importância. Para a Lênin tem. Para a Lênin são os principais canais em que a consciência do proletariado pode evoluir, pode avançar. 2012 foi o ano das greves dos busão. A capital do Piauí teve hoje novas manifestações contra o aumento do preço da passagem de ônibus. Os protestos de ontem em Teresina tiveram momentos de violência. Algemas nas mãos e nos pés. Foi assim que 9 manifestantes presos no protesto de ontem foram transferidos de uma delegacia para 2 penitenciárias de Teresina. Eles são acusados pela polícia por crimes como atentado contra o transporte, incitação ao crime e desobediência. Parentes reclamaram da ação da polícia e do valor da fiança de 10 salários mínimos. Uma mãe que trabalha como mulher assalariada não tem R$6.000 na conta bancária. Ontem, manifestantes fecharam a principal avenida de Teresina. A polícia pediu para que as pistas fossem liberadas. Vou dar um prazo aqui de 5 minutos. Não houve acordo. A tropa de choque avançou. Para dispersar o grupo, os PMs usaram bombas de efeito moral e balas de borracha. 2012 mostra que no Brasil havia uma bomba humana acionada, uma panela de pressão prestes a explodir e que explode em junho de 2013. Não foi por 20 centavos. Os atos que iniciaram contra o aumento da tarifa foi contra, as massas foram às ruas nos atos seguintes contra os 20 anos de recolonização do nosso país, contra o genocídio, contra o feminicídio, contra a LGBTfobia, contra os ataques aos indígenas, contra os ataques aos serviços públicos do Brasil. Foi emblemático a enquete que o Datena fez, o jornalista Datena fez, extremamente tendenciosa, buscando criminalizar os atos, na verdade, tentando justificar a repressão que já estava em curso de Alckmin
e Haddad contra os manifestantes. Eu vou pedir para o HC passar o vídeo para vocês, que além de hilário, ele pode ser hilário, mas ele mostra o que estava por baixo naquele momento, naquele contexto. Onde é que está a pesquisa? Você é a favor desse tipo de protesto? Que inclui aí depredação pública, o pessoal andando nas vias públicas. Não estou perguntando sobre o aumento da passagem, que eu também sou contra, mas o tipo de protesto que tem acontecido com quebra-pau. Até agora, a maioria, eu não sei se os caras entenderam bem, mas a maioria está achando que esse protesto de quebrar tudo e tal é legal. Quer dizer, a opinião do povo prevalece. Esse tipo de protesto com baderna, eu sou contra. Eu votaria no não, porque eu não sou a favor desse tipo de protesto. 2.839 pessoas disseram que são a favor desse tipo de protesto. Que o cara que liga, tá vendo ali tudo calmo, tranquilo, pode achar até que a pergunta é essa. Faça a pergunta da forma que eu pedi para formular. Você é a favor de protesto com badernos? Aí está começando só a pesquisa. Para ver se o povo não tinha entendido da outra vez, mas o povo, já deu para sentir. O povo está tão pé da vida com o aumento de passagem. Não interessa se é de ônibus, se é de trem, se é de metrô. O povo está tão pé da vida que apoia qualquer tipo de protesto, pelo que eu vi. Camarada, tem que ter muita desonestidade política e intelectual para dizer que um negócio desse é de ultradireita. Como de ultradireita? Apesar das jornadas de junho ser um negócio meio disperso, as bandeiras bem dispersas, difusa, todo mundo se manifestando, e também porque não tinha uma direção, de fato, até porque a maior parte da esquerda brasileira estava do lado do governo. Não queria levar até as últimas consequências desse movimento. Mas, mesmo assim, aparecem algumas palavras de ordem interessantes na tentativa de unificar o movimento, como, por exemplo, da Copa eu abro mão, quero dinheiro para saúde, transporte, moradia e educação. O Altino Prazeres, que era o então presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, também que é militante do PSTU e conterrâneo nosso aqui, porque ele é maranhense, foi capa do Estadão, com a seguinte manchete: saiba quem é o homem que ameaça a abertura da Copa do Mundo. Entende? É nesse contexto que surge uma palavra de ordem, um mote que para nós, que para a luta negra, tem uma importância, tem uma relevância muito grande. Cadê o Amarildo? Para quem não sabe, o Amarildo era um operário favelado que foi preso, que foi torturado, que foi morto, que foi preso não, foi sequestrado, na verdade, pela PM. E teve seu cadáver ocultado por policiais militares de uma UPP da Rocinha. O Amarildo, esse indivíduo, se transformou no símbolo da luta contra o genocídio negro no Brasil. E vejam bem, sei que não é um método mais adequado, pode não ser comparar uma tragédia com a outra, porque tragédia é tragédia. Mas se nós compararmos o caso do Amarildo, tá, com o dos Falcões do MV-Bill em 2006, ou com os 600 mortos pela PM de Alckmin em apenas uma semana, o Amarildo seria café pequeno, um caso corriqueiro. Mas não foi, e não foi porque as jornadas de junho deu vozes a todos os oprimidos, deu vozes aos mortos. Se não fosse as jornadas de junho, o Amarildo seria apenas mais um. Assim como aconteceu com o Rafael Braga, não sei se vocês sabem, mas Rafael Braga é um jovem que dormia na rua porque não tinha grana para pagar busão para ir para casa. Morava no Rio de Janeiro e passando ao lado de um ato, nem estava no ato, com uma garrafa que depois foi comprovado, o laudo comprovou que na verdade era de detergente, foi preso, condenado, acusado de estar com material explosivo. Um ano depois, cumprindo pena em regime semiaberto, foi vítima de um forjado pela PM e pegou, sei lá, mais 10 anos de cadeia, mais de 20 anos de cadeia.
condenado na lei antidroga do Lula e depois na lei antiterror de Dilma. Esse indivíduo, esse jovem, se transformou no símbolo da luta contra o encarceramento negro no Brasil. Símbolo da luta pela revogação da reacionária lei antidroga de Lula. Símbolo da luta pela desmilitarização da polícia. Esse indivíduo simples e obrigado a dormir na rua. O mesmo aconteceu também com a Ana Cláudia, que foi uma negra que foi baleada também no Rio de Janeiro, presa, baleada, arrastada por quase 350 metros aí por uma viatura. Também a Ana Cláudia, apesar da tragédia, se transformou no símbolo da luta contra o feminicídio negro no Brasil. E assim uma série de casos, como o caso do DG, o dançarino do programa, acho que o nome era Esquenta, né, apresentado pela Regina Casé, da Globo, que foi assassinado também. E atenção, ele era do Morro Pavão Pavãozinho, o morro desceu. E não desceu para sambar. E não foi para protestar por 1, 2 horas. Ocuparam Copacabana por quase 48 horas. Isso nunca tinha acontecido na história do país, na história do Rio de Janeiro. O comércio foi obrigado a fechar. A Anistia Internacional divulgou nota em que pede o esclarecimento da morte do dançarino Douglas Rafael da Silva, o DG, na última terça-feira, depois de uma operação policial no Morro do Pavão Pavãozinho, na zona sul do Rio. Centenas de moradores da comunidade foram ao enterro do rapaz ontem à tarde e fizeram um protesto pelas ruas de Copacabana. Amigos e familiares do rapaz exibiam faixas contra a ação da polícia da UPP. Durante o enterro, a mãe de DG, que era dançarino de um programa da TV Globo, confirmou que vai à França, na próxima semana, apresentar uma denúncia à Anistia Internacional para que a morte do filho seja esclarecida. Pessoal do Cantagalo, Pavão, Pavãozinho, Tabajara e Santa Marta e outros demais que está sofrendo represália, que está sendo encurralado pela polícia pacificadora. Amigos do rapaz afirmam que ele foi confundido com um traficante e espancado pelos PMs. Havia uma crise muito profunda, tanto é que quando a Globo foi fazer uma homenagem a ele nesse programa da Regina Casé, fizeram toda a armação para que não houvesse denúncia da polícia. E a mãe de DG descobriu isso, salvo engano, o nome dela é Maria de Fátima, e enfrentou, denunciou tanto a Regina Casé como denunciou a Rede Globo. Então eram vários casos acontecendo, como os rolezinhos também, que aconteceu alguns anos depois, aliás, alguns anos depois não, no final de 2013, quando adolescentes dos bairros da periferia de São Paulo resolveram ocupar o shopping center, deixando a burguesia racista desse país de cabelo em pé. E o fenômeno rolezinho se expandiu por todo o país. Eu lembro aqui que um dos shoppings aqui de São Luís teve que baixar uma portaria em que exigia que os jovens, para entrar no shopping, tinham que ter autorização dos pais. Jovem em leia-se, negros e pobres. Poucas pessoas sabem disso. Mas alguns anos depois vazou um documento, eu vou pedir para o HC botar esse documento aqui, que foi fruto de um monitoramento que o Ministério de Segurança Pública do governo Dilma estava fazendo em relação a esses jovens, que eram caracterizados com uma ameaça em potencial para impedir a realização da Copa do Mundo. Veja o que a Jornada de Junho criou, assim como a ocupação das escolas, que aconteceu em São Paulo também, contra a Alckmin, que tentou fechar as escolas, que ele chamava de reorganização, e essas escolas foram ocupadas, e também, como rastilho de pólvora, se espalhou por todo o país. E atenção, à frente desse processo eram jovens e adolescentes negros, eram mulheres, eram pessoas LGBTs, e que faziam um debate em torno desses temas. É por isso que é desengavetado nesse processo o projeto da redução da maioridade penal e da escola sem partido.
Porque não é que é uma onda reacionária, é uma contraofensiva da burguesia para recuperar o controle político e ideológico em relação aos adolescentes, em relação à juventude e em relação a um dos principais instrumentos de reprodução da ideologia da burguesia no mundo todo, que é as escolas, sobretudo as escolas públicas. Foi uma reação da burguesia. E alguns militantes honestos, inclusive, nos questionam. De fato, a ultradireita entrou no movimento, foi disputar o movimento. Nós, do PSTU, talvez tenha sido a organização mais hostilizada, porque nós não saímos, porque nós mantivemos as nossas bandeiras sempre que era possível manter. Quando era necessário se enfrentar, nos enfrentamos com esses grupos de ultradireita, mas que foram para disputar, mas não que dirigiam esses atos, muito pelo contrário. Se indivíduos como Bolsonaro ou qualquer um desses bolsonaristas de ultradireita fossem para aqueles atos, fazer discursos homofóbicos, fazer discursos racistas, fazer discursos machistas, o mínimo que eles poderiam sair dali era escorraçados. É neste contexto que cresce a retomada dos territórios indígenas, dos territórios quilombolas. É nesse mesmo contexto que há uma proliferação de coletivos negros, sobretudo de mulheres negras, por todo o país, de LGBTs também. E não está aqui em debate se eram coletivos revolucionários ou não. O que está em debate aqui é se as jornadas de junho liberaram ou não liberaram energias políticas que estavam sendo represadas, que estavam sendo até silenciadas. Até a PM sofreu os impactos da jornada de junho. Uma pesquisa realizada em 2014 pela Fundação Getúlio Vargas, juntamente com o Fórum de Segurança Pública e, se eu não estiver enganado, com o Ministério de Segurança Pública, pesquisa realizada com mais de 20 mil policiais sobre a desmilitarização, concluiu que 72% era a favor da desmilitarização, que envolvia também Polícia Federal, etc. Pegando só a PM, esse percentual chegava a 76%. E olha só, 2 anos depois do Conselho de Segurança da ONU ter orientado o governo brasileiro, à época o governo Dilma, a desmilitarizar a PM, a polícia, como fez agora, recente. Vejam bem, nesse quesito, a corporação mais reacionária do Brasil estava alguns passos à frente do PT. Se o governo tivesse desmilitarizado a polícia naquela época, eu não tenho dúvidas que a influência da ultradireita dentro das corporações seria bem menor do que é hoje. Por isso, camaradas, que ao analisarmos os acontecimentos, não basta só dizer o que aconteceu, como aconteceu. É importante também levar em consideração por que aconteceu dessa forma e não de outra forma. E digo mais, as jornadas de junho, a composição social dela é muito superior àquelas que apareciam nos dados das pesquisas que eram realizadas nos centros das grandes capitais, porque ela pipocou também em várias cidades menores. Ela desceu do centro para a periferia. Aqui mesmo, no Maranhão, teve um professor que foi o orientador da minha monografia, o Wagner Cabral. Ele fez um mapeamento das manifestações aqui em São Luís e chegou à conclusão que nos principais bairros das periferias de São Luís ocorreram manifestações, bloqueio de vias. Portanto, possivelmente foi muito mais negra e muito mais plore do que muita gente pode imaginar. Camaradas, e onde estava o Bolsonaro? Bolsonaro era do PP, partido progressista, partido mais corrupto do país, base do PT. Onde é que estava o Bispo Macedo e toda a cúpula das igrejas evangélicas? Estava na base do PT. Ainda em 2010, Dilma lançou a Carta ao Povo de Deus, que se colocava contra a descriminalização do aborto e o casamento civil de LGBT. Tanto é que é nesse contexto que vai, né, ganhando força as marchas de axé contra a intolerância religiosa em função dos ataques às religiões de matriz africana. Tudo isso
para sinalizar para esses grupos extremamente reacionários. E quando vem 2014, a polarização aumenta, mas não é a polarização esquerda-direita, mas a polarização de classe. De um lado, as empreiteiras, os bancos, o agronegócio, exigindo mais sangria dos recursos públicos e ataque aos direitos dos trabalhadores, e do outro, os trabalhadores, o proletariado e seus setores médios exigindo educação padrão FIFA, saúde padrão FIFA, moradia padrão FIFA, emprego padrão FIFA. Essa era a verdadeira polarização social, que inclusive obriga a Dilma a fazer um leve giro à esquerda no discurso. Não sei se vocês lembram, no segundo turno, que a Dilma fala com todas as palavras: não vou atacar direito dos trabalhadores, nem que a vaca turça. E venceu as eleições, bem apertado. Isso em outubro. 2 meses depois, em dezembro, lembro, 29 de dezembro, eu não esqueço, porque é um dia depois do aniversário da minha companheira, a Claudice, que é militante do PSTU. A Dilma baixa aquelas medidas provisórias, atacando direitos históricos dos trabalhadores, como o seguro-desemprego, PIS/PASEP, o abono salarial, auxílio-doença, auxílio-defesa. No final do ano, quando os trabalhadores estão com a atenção voltada para as confraternizações, etc. E aí vai se desgastando. E aí sim, a direita, aí o Alckmin, o MBL, o Aécio Neves começam a chamar os atos nas ruas, que já não tem mais nada a ver com a jornada de junho, camarada. Nada a ver com a jornada de junho. E que leva ao impeachment da Dilma, justamente quando Dilma está com menos de 10% de aprovação popular, que não tinha mais serventia para a burguesia, para o imperialismo. E aí era necessário encontrar um culpado. E aqueles que no pré-junho eram silenciados, aqueles que em junho, por essas narrativas, desaparecem como sujeito históricos, aparece para justificar o impeachment da Dilma e a derrota eleitoral que o PT teve em 2016, o proletariado, sobretudo o seu setor negro. Vou colocar aqui para vocês, camaradas, vejam bem aqui, o Le Monde, né, na sua edição número 111, foi emblemático. Nela, na capa da revista, que também vou pedir para o HC botar aqui, tem um negro periférico, deformado, idiotizado, representando uma aparência meio animalesca, como se agisse por instinto. Esse indivíduo desequilibrado, morto de amor pelo chicote da direita. O texto da matéria era mais ou menos isso. E aí a matéria diz, na capa da revista, reforma trabalhista. E nela aparece esse negro aí, com instinto animal. Dias melhores virão para os patrões. Esse negro sub-humano, animalizado pelo Le Monde, ele vai ser mapeado psicologicamente pela uma outra revista, Carta Capital, na edição 926. E olha o que eles dizem. Trata-se da costumeira aposta de ignorância da senzala, no seu temor visceral diante do poder. Este a se valer da ausência secular de lideranças capazes de levar os desvalidos a conscientizar sua situação e a vislumbrar na política, entregues a líderes dignos, sua necessidade urgente. Tem um trecho dessa revista aqui em que eles dizem que a única vez em que a classe trabalhadora desse país conseguiu agir politicamente foi quando elegeu Lula e os seus parceiros. Veja que eles estão falando do setor que mais lutou durante todo o período colonial, depois do período colonial, e que estavam também na jornada de junho. Esses argumentos
são muito parecidos com o que a direita utilizou para responsabilizar, para explicar a derrota de Aécio para Dilma em 2014. Os mesmos argumentos, não sei se vocês lembram. Os mesmos argumentos que a ultra-direita utilizou para explicar a derrota de Bolsonaro para Lula agora. Esses mesmos argumentos. A culpa é do negro, a culpa são dos trabalhadores, a culpa são dos nordestinos que não conseguem agir politicamente. A questão é que essas narrativas, camaradas, preconceituosas, vão ser mais à frente desmoralizadas. Desmoralizadas pela greve de 2017, de abril de 2017, que foi uma das maiores greves gerais da história do país, parando 40 milhões de trabalhadores, grande parte deles, inclusive, negros. Um mês depois, essa senzala, que esses intelectuais aí, que os sabichões, né, diziam que adoravam a Casa Grande, etc. Um mês depois, no Ocupa Brasília, dia 24/5, cerca de 200 mil pessoas em Brasília. Não sei se vocês lembram, numa batalha campal com a polícia, 4 horas, inclusive tendo à frente aí o PSTU, a CSP com luta, as outras organizações, mas as principais se retiraram, a CUT, a CGT, a UGT, a Força Sindical, o PT, a maior parte das correntes do PSOL. A repercussão do Ocupa Brasília na imprensa internacional, no link aqui, nós vamos colocar o link aqui, na verdade, aqui na descrição. E a maioria da imprensa internacional dizia que a queda de Temer era questão de tempo. Foi quando foi chamada a segunda greve geral, de 48 horas, que se acontecesse, Temer viria abaixo. O que foi que fez as principais organizações? O que foi que fez as principais centrais? O que foi que fez o PT? Boicotaram a greve que poderia derrubar o Temer. E volto àquele mesmo argumento. Se o Temer tivesse caído em 2017, a história seria outra. Não basta só analisar os fatos, por que aconteceu, como aconteceu, mas por que aconteceu dessa forma e não de outra forma. Apostaram tudo nas eleições de 2018. O que ocorreu? A prisão de Lula em abril e a eleição de Bolsonaro em outubro daquele mesmo ano, se colocando como um candidato anti-regime, anticorrupção, e logo depois que assumiu, a classe trabalhadora fez a experiência com ele, que percebeu que era corrupto, que percebeu que era racista, que era genocida, que ajudou a recompor o PT e a eleger Lula em 2022. Então, camaradas, quem é reacionário? Quem? As massas que estiveram na jornada de junho, exigindo saúde, educação, moradia, transporte, padrão FIFA, que desceram ao morro contra o genocídio negro, contra o feminicídio das mulheres negras, contra o encarceramento negro. Aqueles que fizeram os rolezinhos, que deixaram a burguesia desse país de cabelo em pé, que ocuparam as escolas, exigindo educação pública de qualidade, que fizeram a maior greve da história do país em 2017, que ocuparam Brasília, deixando o Temer na corda bamba, que poderiam ter derrubado, inclusive, o Temer, ou foi aqueles que traíram as lutas? A jornada de junho para nós, camaradas, não foi reacionária, foi progressista. A direita, evidentemente, foi disputar, porque é assim quando tem virada bruscas, quando tem levantes. As revoluções também serão assim. A burguesia vai disputar, a direita vai disputar, como já dizia o Lênin. Diante dos obstáculos, os reformistas, os pequenos burgueses procuram atalho. Os revolucionários não, vão de frente aos obstáculos. Quem quer moleza na luta de classe vai ter que empurrar bêbado em ladeira, vai ter que procurar dinheiro em calçada alta, porque nem precisa se abaixar para pegar o dinheiro. Mas aqui no Brasil não é isso. A situação aqui é outra e a gente tem que enfrentar, tem que se colocar de frente. Não foi reacionário, foi progressista, não só para a questão negra, mas para os LGBTs, para
mulheres, para os indígenas, para os quilombolas, para o conjunto da classe trabalhadora desse país, com todos os problemas, com todos os vai-e-vens, com todas as contradições. Quem foi reacionário na época foi o Centrão, hoje o Centrão está com quem? Foi Bolsonaro, que disse que ia acabar com o ativismo, e o Bolsonaro estava com quem na época? Foi Alckmin, a Alckmin está com quem agora? O que mudou qualitativamente, inclusive, foi o PSOL, que na época era oposição, hoje é governo. E por fim, camaradas, além de arrogantes, essas narrativas são preconceituosas, como nós vimos aqui. Meu objetivo não foi fazer uma análise profunda da jornada de junho, foi resgatar alguns acontecimentos importantes que eles simplesmente descartam do processo. E os acontecimentos por si só desconstroem a versão construída por esses grupos. Agora, novas jornadas de junho poderão vir, e poderão vir muito mais radicalizadas, porque a situação da classe trabalhadora hoje piorou em relação a 2013. Não foi culpa da luta, foi culpa das traições. E caso aconteça, nós temos que tirar as lições. Por isso que é necessário construir um polo com independência de classe para enfrentar o governo que está aí de plantão, para derrotar a ultradireita e que tenha como horizonte a tomada do poder pela classe trabalhadora e seus setores oprimidos nesse país. Não tem outra saída. É luta com independência de classe para conquistar a maior parte da classe trabalhadora e dos seus setores oprimidos para que a gente possa construir uma sociedade de homens e mulheres livres nesse país, uma sociedade socialista. Portanto, nós do PSTU reivindicamos as jornadas de junho com todas as contradições que elas possam ter. Então, camaradas, chegamos aqui ao fim do nosso vídeo, ficou longo em função disso, porque são muitos acontecimentos que eu senti a necessidade de resgatar em função de toda a narrativa construída que simplesmente exclui esses acontecimentos, tá? A gente pede a você aí para curtir o vídeo, para comentar esse vídeo e para compartilhar em todos esses grupos aí que tem debate em torno da jornada de junho. Firmeza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Yeah.